Ok. Então, bom dia novamente. Então, vamos começar com a questão 18, que era aquela questão do slide que vocês não precisavam enviar no portal AVA. E aí, quem fez? Marcou que opção? Quem fez? Marcou que opção? Questão 18. Lu marcou B. Quem mais? Por enquanto, temos letra B. E aí, quem mais? Os outros também marcaram B? Ou não fizeram? Vamos ler a questão. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo JKLMJ. Se é um ciclo, começa em um ponto, que é o ponto J, e volta de novo para o mesmo ponto. No diagrama T e S da figura. T significa temperatura e S é uma grandeza que nós iremos estudar hoje, que é a entropia. Ah, Belis, mas você não ensinou ainda. Tudo bem, eu não ensinei ainda, mas a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, tá? Esqueça por enquanto que é aquele T e S ali, tá certo? Esqueça isso por enquanto. Então, podemos afirmar que o processo JK corresponde a uma compressão isotérmica. Ele tem parte de compressão, mas também tem parte de expansão. Então, ele não é só compressão isotérmica, né? Ele tem a parte da compressão, mas também tem parte da expansão. Não tem como a gente falar que é só de um jeito ou só de outro. Letra B. Olha, essa questão, ela deixa... Eu quero tirar uma dúvida depois, tá, Gabi? Essa questão deixa a gente com uma dúvida muito grande aqui. Por quê? Quando a gente fala de ciclo, as pessoas lembram logo, né, que no ciclo, a área interna, a área interna é numericamente igual ao trabalho. Lembra quando a figura é uma figura fechada, que é um ciclo, a área interna é numericamente igual ao trabalho? Só que esse ciclo, para isso acontecer, aqui é pressão e aqui é volume. E aqui não é pressão e volume, é temperatura e entropia. Então, essa área aqui, ó, ela realmente é dada por essa fórmula, que é a base vezes a altura, mas isso não corresponde ao trabalho. Porque para ser trabalho, tem que ser um gráfico de pressão por volume. E aquele gráfico é temperatura por entropia, que foi uma coisa que você nem estudou ainda, entropia. Então, a letra B não é a verdadeira. A verdadeira é a letra E. Outra máquina térmica operando entre as temperaturas T2 e T1 pode eventualmente possuir um rendimento maior que essa. Pode eventualmente possuir se o ciclo que ela estiver trabalhando for o ciclo de Carnot. Porque lembra que o ciclo de Carnot é o que tem o melhor rendimento para as máquinas térmicas? Então, a resposta certa é a letra E. Se existir com essas mesmas temperaturas e o ciclo for o ciclo de Carnot, não for esse, vai ter um rendimento melhor. Por quê? Porque quando a máquina opera no ciclo de Carnot, é o rendimento máximo possível para ela. Então, a resposta correta é a letra E, só que eu também ficaria com bastante dúvida da letra B. Agora, como é que eu sei que não é a letra B? É por causa que aqui é temperatura e entropia. Então, essa aí foi uma pegadinha muito grande. Pode explicar por que não é a C? Que eu tinha marcado a C? Vamos lá. O rendimento da máquina é dado por N igual a 1 menos T2 menos T1. Esse rendimento, Lineker, 1 menos T2 sobre T1, Lineker, ele só vale para o ciclo de Carnot. E em nenhum momento foi dito que essa máquina opera no ciclo de Carnot. Então, a gente não pode dizer, Lineker, que esse rendimento dessa máquina se calculou dessa maneira. Somente poderíamos dizer que essa fórmula é possível se a questão falasse que o ciclo era um ciclo de Carnot. Então, a gente não pode marcar essa não, tá, Lineker? Então, a resposta correta é a letra E.
Gabi, você queria tirar uma dúvida, que eu lembro que você falou que queria tirar uma dúvida. Qual é a dúvida, Gabi? É dessa questão ou da questão do livro? É dessa questão ou da questão do livro, Gabi? Gabi? Ok, vamos passar então para a do livro. Você tinha dito que estava com uma dúvida. Era nessa questão e alguma outra questão? Vamos começar então na página 197. Você quer tirar agora ou quer deixar para o fim da aula? Me diga aí, você que sabe. Quiser perguntar agora, pode perguntar. Quiser deixar para depois também, pode deixar para depois. Você que vai dizer. Peguem os livros aí, pessoal. Página 197. Na página 197, eu passei três questões. Qual dessas três questões você sentiram mais dificuldade? Na página 197, eu passei três questões. A 163, 164 e 165. Qual delas vocês sentiram mais dificuldade? E aí? 163, 164, 165. Ou não sentiram dificuldade nessa página? Posso para outra página? 165? Então, vamos lá fazer a questão 165. Ela diz assim, ó. 3 mols de um gás ideal monatômico sofre o processo termodinâmico representado graficamente pelo gráfico ao lado, que vai dar de A até B. A área do gráfico é numericamente igual a 9,5 vezes 10 a 4. Então, primeira coisa, ele falou que o número de mols é 3. Ele falou que a área desse gráfico, e agora ó, perceba que é um gráfico de pressão por volume. Se é um gráfico de pressão por volume, essa área desse gráfico, aí sim, é numericamente igual ao trabalho. Então, ele está falando que a área, que no caso é o trabalho, é 9,5 vezes 10 a quarta joules. Pergunta: esse trabalho é positivo ou negativo? E aí, esse trabalho, que a questão deu, ele é positivo ou negativo? Ou seja, você tem que olhar, o volume aumenta ou o volume diminui? Porque quando o volume aumenta, o gás sofreu uma expansão, ele realizou o trabalho e o trabalho é positivo. Quando o volume diminui, o gás sofreu uma compressão, aí o meio externo, né, o lado de fora, que empurrou ele e o trabalho é negativo. Isso mesmo, Gabi. O trabalho ele é negativo. Por quê? Porque olhe pelo seu gráfico do livro, não tem como acompanhar o meu aqui, né, do slide, está muito feio. O do seu livro é muito melhor para você acompanhar. Você vê que o volume, ele passa de 0,6, que é esse ponto aqui, que é o ponto A, para 0,2, que é o ponto B. Então, perceba que o volume diminuiu. Então, o trabalho ele é negativo. Isso tudo que está de vermelho foi a questão dele. Agora, bora a gente fazer o que está pedindo. Letra A. O processo no qual da figura, né, do gás está sofrendo. Que processo o gás está sofrendo? Explique o porquê de sua conclusão. Então, ele está perguntando qual processo está sofrendo. É um isobárico? É um isotérmico? É um isocórico? É um adiabático? E ele pede para você explicar. Então, na letra A, vocês botarem qual é o nome do processo? Isocórico, isobárico, isométrico, e aí? Isotérmico. Isso. E como é que vocês explicaram? Porque ele pediu também para explicar. Ele pediu para que vocês explicassem o porquê da escolha do isotérmico. Como é que vocês podem provar que é isotérmico? Lu, é só você fazer, ó, PVT e pó-votó.
Para você provar que é isotérmico, aí você vai cortar a temperatura. Esqueça uma das pressões, bote uma pressão, bote um volume e bota outro volume. Aí você vai encontrar a pressão que está no gráfico, ó. Então você prova que ele é isotérmico. Isotérmico significa temperatura constante. Não, Maria, não pode ser pressão constante, porque se a pressão fosse constante, seria uma linha reta assim, ó. A pressão, que é o eixo Y, não iria mudar. E aqui a pressão, ó, está aumentando, ó. Então, a pressão, ela não é constante. A pressão começa em 1,2, que é aqui embaixo, ó. Aqui embaixo a pressão é 1,2 e em cima é 3,6. Então, ele é isotérmico. E você pode provar fazendo a continha do PVT por Voltor. Ou PV, ou também você pode usar PV igual a nRT. Qualquer uma das duas que você usar, você prova que é isotérmico. Tá? Vamos lá. Letra B. Em que temperatura o processo se realiza? Agora está perguntando o valor. Então, agora você vai ter que fazer ó, PV igual a nRT. Ele não quer que você só diga se é isotérmico ou não. Ele quer saber qual é o valor da temperatura. Então, você pega a pressão, bota aqui, ó, 1,2. Vou pegar essa pressão, ó, 1,2. Nessa pressão, o volume é 0,6. Se eu pegar a pressão de 3,6, aí o volume é 0,2. O número de mols é 3. A constante, ele deu para você que é 8,31. Aí você calcula a temperatura. Como eu estou sem espaço, eu vou botar já o valor. Quem calculou deu aproximadamente quanto? Porque não dá exato, né? Dá aproximado. Dá aproximadamente quanto, por favor, quem fez a atividade? Obrigado. Então, 289 aproximadamente, né? Letra C. Qual a variação da energia interna? E explique. A variação da energia interna é aquela fórmula que é 3 meios de N, R, delta T. Só que delta T vai ser zero, porque é isotérmico, não muda a temperatura. Se delta T é zero, delta U também vai ser zero, porque zero vezes qualquer R, vezes qualquer N, vezes 3 por 2 sempre vai ser zero. Então, em todo processo isotérmico, né? Todo processo isotérmico, a variação de temperatura não existe. Existe temperatura? Sim. Temperatura existe. Não existe variação de temperatura. Então, se não tem variação de temperatura, é porque não tem variação de energia interna. Isso mesmo, gato. Letra D. Qual é o trabalho realizado sobre o gás? Ele já deu, né? A letra D, você não precisa nem calcular nada. Ele já deu aqui, ó. Basta você botar o sinal de negativo. Então, trabalho é menos 9,5 vezes 10 a quarta joules. E por que foi negativo, Belis? Foi negativo porque o volume diminui. E do processo, o gás recebe ou perde calor? A lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Vamos chamar aqui só de termo para adiantar. A primeira lei da termodinâmica diz que todo calor que você fornece ou retira de um gás, parte dele se transforma em trabalho e a outra parte dele pode se transformar em variação da energia interna. Calor, eu quero achar. Trabalho foi menos 9,5 vezes 10 a quarta e ΔU foi zero. Então, calor foi menos 9,5 vezes 10 a quarta joules. Só que além da parte numérica, ele pede você dizer se perdeu ou ganhou calor. Ô, Belis, como é que eu sei se perdeu ou ganhou calor? Pelo sinal. Se o sinal do calor for positivo, ele ganhou o calor, absorveu. Se o sinal do calor for negativo, ele perdeu o calor e doou. Então, como foi negativo, como o que foi negativo, ele então perdeu calor. Alguma dúvida ainda na 165? Quem estava com dúvida? Alguma dúvida ainda na 165?
Não. Vamos passar então para a página 201. Na página 201, temos a questão 166 e a questão 167. Entre essas duas, qual é que vocês têm dúvida? É, Gabi, normal. Mas é melhor errar agora do que errar na hora da prova, né? Fique tranquila quanto a errar. Lembra que eu sempre digo, não tem problema errar. Pode errar todas as vezes. O problema é não fazer. E aí, entre as questões 166 e 167, vocês ficaram com dúvida entre alguma delas? 166 e 167? Lembrando, sempre que fizer atividade, olha no fundo do livro gabarito para conferir se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. E aí, 166 e 167. Alguém sentiu dúvida? Não? Então, vamos para a página 206. Na página 206, passei apenas a questão 173. Vocês fizeram a 173 na página 206? Página 206, questão 173. E aí, sentiram dúvida? Conseguiram fazer? Como é que foi? Me digam aí. Se vocês não me disserem, eu não tenho como saber. Todo mundo conseguiu? Encontraram o gabarito direitinho? De boa? Eu fiz? Ninguém teve dúvida, gente? Não fica com vergonha. Se vocês tiverem com dúvida e tiverem com vergonha que dizer que teve dúvida, gente, aí eu não tenho como ajudar. Tu pode fazer a 167? Eu já passei dela, não foi? Mas eu volto nela, Lu. Deixa eu seguir a ordem. Aí depois eu volto e faço alguma que vocês queiram pedir, tá? Então, 173 também não tem dúvida, né? Todo mundo fez. Então, 180 e 181. Página 209. Página 209. 180 e 181. Entre essas duas, qual vocês ficaram com dúvida? Aqui agora começou a ter as dúvidas. Elas são bem parecidas, tá? São bem parecidas, só muda o valor numérico. Então, escolha uma das duas aí para eu fazer. Me falei, qual das duas? 180 ou 181? Porque assim, quando eu fizer uma, você entende a outra, porque elas são iguais, só muda o valor numérico. Qual das duas vocês querem? 181? Então, vamos lá. Lembrando que a 180, ela é a mesma maneira da 181, tá? Só muda o valor numérico. Vamos ler a questão, então. Um gás ideal realiza o ciclo esquematizado no diagrama ABCA. Então, eu vou tentar desenhar aqui, mas, obviamente, não é bom que você acompanhe pelo meu desenho. É bom que você acompanhe pelo livro, porque pelo desenho vai ficar complicado, porque, obviamente, minha letra já é feia naturalmente no PowerPoint, então fica pior ainda. Então, nós temos essa figura aqui, ó. Nós temos essa figura aqui, então, que é A, aqui é B, aqui é C, aqui é o número 6, aqui é o número 2, aqui é o número 2 também, e aqui é o número 6 também. Pronto, deu esse gráfico aí. Determine o trabalho, ele quer que você ache o trabalho, o calor, indicando se há conversão de trabalho em calor. Vamos lá. Primeira coisa, se é um ciclo, todo ciclo ele começa em um ponto e termina no mesmo ponto. Nesse caso, ele começou em A e terminou em A. Então, a temperatura inicial e final do ciclo são iguais. Se as temperaturas inicial e final são iguais, a variação de temperatura, que é a temperatura final menos inicial, vai ser zero. Não vai ter variação de temperatura. Logo, ΔU é igual a zero. Porque sempre que a temperatura final e inicial são iguais,
A variação de temperatura é zero, ΔU é zero. Por quê, Belize? Porque ΔU é 3 meios de N, R, delta T. Então, se delta T é zero, zero vezes R, vezes N, vezes T dividido por 2, sempre vai ser zero. Até aqui, alguma dúvida? Até aqui, alguma dúvida? Bom, o gráfico é de pressão por volume. Se o gráfico é de pressão por volume, a área do gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho. Ô, Belis, e como é que eu sei se agora o trabalho é positivo ou negativo? Lembra que tem que olhar o sentido, se é sentido horário ou anti-horário? Esse gráfico aí, está no sentido horário ou está no sentido anti-horário? Esse gráfico aí, o sentido é horário ou anti-horário? Qual é o sentido das setinhas? Anti. Se é anti-horário, o trabalho vai ser positivo ou negativo? Anti-horário, anti-horário, o trabalho, ele é negativo. Horário, ele é positivo. Anti-horário é negativo. E que figura geométrica é essa daqui formado pelo ciclo? Concorda comigo que é um triângulo? Então, o trabalho, ele vai ser a mesma fórmula de um triângulo, só que ele vai ser negativo. Quem é a base, pessoal? Quem é a base? Quem é a base desse triângulo aí? 4. Agora, cuidado, Lu, porque tá 4 litros. E litro não é SI. O sistema internacional é metro cúbico. Aí você tem que transformar. 1 litro está para 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, 4 litros está para X. Então, a base é 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, a base é 4 vezes 10 a menos 3. Agora, a altura. A altura também é de 2 para 6. Teoricamente, a altura também seria 4. Só que está em ATM. ATM não é o SI. Temos que transformar. O SI é Newton por metro quadrado. 1 ATM vale 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, 4 ATM vale X. Quem fizer a continha bem simples, a altura, então, é 4 vezes 10 a quinta. Lembrando que Newton por metro quadrado também é chamado de Pascal. Lembra lá que foi a primeira coisa que a gente aprendeu no início do ano? Que pressão é Newton por metro quadrado, que também é chamado de Pascal. Então, aqui eu boto 4 vezes 10 a quinta, dividido por 2. Como eu estou sem espaço, eu já vou colocar a resposta, tá? Então, vai ser menos 8 vezes 10 ao quadrado Joule. Lembrando, o trabalho foi negativo porque o ciclo está no sentido anti-horário. Se fosse no sentido horário, seria positivo. Essa é a letra A, o que ele pediu do trabalho. Agora, ele quer o calor. Aí eu vou lembrar agora da primeira lei da termodinâmica de novo. O que diz a primeira lei, Beliz? Que todo o calor que um gás perde ou ganha, parte dele pode se transformar em trabalho, a outra parte pode se converter em variação da energia interna. Calor eu não tenho, o trabalho é menos 8 vezes 10 ao quadrado, e o ΔU é zero. Por que o ΔU é zero, Beliz? Porque todo ciclo, ele começa e termina no mesmo ponto. Então, a resposta do calor é 8 vezes 10 ao quadrado de joules negativo. Alguma dúvida ainda, gente, na questão 181? Lu, pelo que eu vi aqui do seu comentário, você errou a transformação, foi isso? Você não transformou as unidades de medida, foi isso? É um erro muito comum, porque volume é em metro cúbico.
E pressão é Pascal, que é Newton por metro quadrado. Vamos então agora para a última página, a página 214, questão 185. Vocês tiveram dúvida na questão 185? Sejam sinceros. A hora de tirar dúvida é agora. Tiveram dúvida na questão 185? Teve? Não conseguiu fazer, não? Vamos lá. Em 1 segundo, o vapor fornece 1.600 quilocalorias ao cilindro de uma máquina térmica. Então, ele está falando que em 1 segundo, uma máquina térmica ganha 1.600 quilocalorias. Se ela ganha essa quantidade de calorias, esse é o calor que vem da fonte fria ou é o calor que vem da fonte quente? Se ela ganha calorias, esse calor é o que vem da fonte fria ou esse calor que vem da fonte quente? Para uma máquina térmica funcionar, ela falou que ganhou esse 1.600 quilocalorias. Esse calor que ele ganhou é o calor fornecido pela fonte quente ou é o calor que ele perde para a fonte fria? Tá bem fácil de saber isso. Exatamente, né? O que você ganha é o calor que vem da fonte quente, que pode ser a queima de carvão, pode ser a combustão do álcool, da gasolina. Nesse mesmo tempo, são perdidos 1.400 quilocalorias. Então, nesse mesmo segundo, são perdidos 1.400 quilocalorias. O calor que você perde é o calor que vai para a fonte fria, para o lado de fora da máquina. Dentro da máquina é a fonte quente, do lado de fora da máquina é a fonte fria. Então, o calor que você perde é da fonte fria. Calcule o rendimento. Rendimento é aquela letrinha grega eta. Existem duas fórmulas. Existe trabalho sobre calor da fonte quente ou 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente, que é mais difícil de lembrar, né? Geralmente, a gente lembra mais fácil da primeira. Eu vou fazer pela primeira, porque geralmente é que a gente mais lembra. Então, o rendimento vai ser trabalho sobre calor da fonte quente. Calor da fonte quente é 1.600. Tá faltando um trabalho. Aqui, gente, até de cabeça eu faço, né, para saber que o trabalho é 200. Mas eu não vou fazer de cabeça. A gente vai fazer usando a segunda lei da termodinâmica. O que diz a segunda lei da termo? Ela fala sobre as máquinas térmicas. Ela fala que todo calor proveniente de uma fonte quente, dado por uma máquina térmica, parte se transforma em energia útil, que é o trabalho, parte dissipa, ou seja, é jogado para fora, é desperdiçado, que vai para a fonte fria. Então, o calor da fonte quente é 1.600, o trabalho eu vou descobrir, e o calor da fonte fria é 1.400. Logo, o trabalho é 200 quilocalorias. Eu boto 200 aqui em cima, corto os zeros, fica 1 dividido por 8, que é 0,125. Se você transformar para porcentagem, que é multiplicar por 100%, você acha 12,5% de rendimento para essa máquina térmica. Alguma dúvida ainda? Luke disse que fez, mas não sabia se tinha entendido. Ah, Belize, eu não quero fazer como você fez, não. Deu trabalho. Eu quero fazer já usando a fórmula de baixo. Eu posso? Pode. Não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. É só porque a fórmula de cima eu acho mais fácil. Mas se você conseguiu decorar a fórmula de baixo, que eu acho mais difícil, você pode fazer. E Belize, por que eu não precisei transformar? Eu não precisei transformar porque, ó, mesmo que aqui em cima deixe quilocaloria e aqui embaixo tem quilocaloria, eu posso cortar. Porque realmente o SI não é quilocaloria. O SI é joules. Mas nós não vamos precisar transformar quando calcular rendimento. Porque rendimento é uma coisa adimensional, lembra? Não tem unidade de medida. Gabi, ao invés de copiar, porque não vai dar tempo, Gabi, você vai tirar print, tá? Lembra que eu falei para vocês? Copiar não vai dar tempo. Tira print das telas e vai salvando aí no Paint ou no celular.
por conta que copiar não vai dar tempo durante a aula, tá certo? Alguma dúvida ainda, gente, na 185? Alguma dúvida? E qual é a última, Lu? Você pediu uma última. Qual foi a última? Qual foi a última que você pediu, Lu? Para depois de fazer a 167? Vamos lá. Última questão e depois a gente passa para o último assunto, que é entropia. O gráfico representa a compressão isobárica sob uma pressão de 2 vezes 10 a terceira newtons por metro quadrado. Então, ele fala que teve uma compressão, fala que foi isobárica e fala que a pressão é de 2 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado. Ok, Lu? Mas assim, a gente tem que fazer a letra A para fazer as outras, senão eu não vou conseguir entender, tá certo? Eu vou fazer tudo, porque senão eu não vou conseguir saber o que está acontecendo. Vamos lá, compressão. Primeira coisa que tem que saber. Compressão, o volume diminui. Se o volume diminui, o trabalho ele é negativo. O meio externo apertou o gás, comprimiu o gás. Então, o gás sofreu trabalho. Isobárico significa pressão constante. Se a pressão é constante, vamos lembrar que nós podemos usar a fórmula. Por quê? Porque quando ela não é constante, a gente não pode usar a fórmula. Só pode usar a fórmula de trabalho quando a pressão é constante. E aí ele deu um gráfico. Obviamente, mais uma vez, o meu gráfico é só de referência, porque meu gráfico vai ficar feio. Você tem que seguir o seu livro. Não segue o meu gráfico está feio. Então, esse ponto daqui de baixo é 100 de temperatura. Esse ponto aqui de cima é 300 de temperatura. Esse ponto aqui é 0,2 de volume. E esse ponto aqui é 0,6 de volume. Tudo que está de vermelho, a questão forneceu. Agora, tudo que eu botar de roxo é a gente que vai fazer. Letra A. O número de mols, sabendo que ele perdeu 2 vezes 10 ao terceiro joules de calor. Então, ele deu mais uma informação, ó. Ele deu que perdeu 2 vezes 10 a terceira joules de calor. Se ele perdeu o calor, galera, esse calor eu vou usar positivo ou negativo? Se ele falou que perdeu calor, eu vou usar o calor positivo ou negativo? Quando ganha calor, é positivo. Quando perde, ele é negativo. Então, agora sim, acabou todas as informações. E na letra A, ele pediu o número de mols. Existem duas formas para achar o número de mols. Existe massa sobre massa molar e existe PV igual a nRT. Obviamente, eu não vou usar a primeira. Por quê? Porque eu não tenho nem a massa, nem a massa molar. Então, não vou poder usar a primeira. Eu só posso usar a segunda. Pressão. Pressão já deu, ó, 2 vezes 10 a terceira. Vixe, beleza. E o volume? Eu vou usar que volume? O 0,2 ou o 0,6? Tanto faz. Se você usar o 0,2, a temperatura que você usa é o 100, porque você está pegando desse ponto aqui, que é o ponto B. Se você usar o 0,6, a temperatura que você pega é 300, porque você está pegando desse ponto de cima, que é o A. Então, tanto faz. Agora, se você usar volume 0,2, você tem que usar temperatura é 100, tá? Não, não, Lu, não pode não. Porque o gráfico, Lu, não é gráfico de pressão por volume. O gráfico não tem como calcular área. A área do gráfico, ó, Lu, deixa eu voltar aqui para você ver. A área, só dá para calcular a área quando é pressão por volume. Esse gráfico não é pressão por volume. Professor, Pois não. é Enzo.
Se eu ficar saindo e entrando aí, se eu me chamar e estiver meio desligadão aí, porque eu tô ajeitando a internet com o técnico da TIM aqui. Tá bom. Então perceba, Lu, que o gráfico não é de pressão por volume, é volume por temperatura. Então não se pode, de jeito nenhum, calcular a área desse gráfico, porque não vai dar em nada. Então, o número de mols é o que ele quer, o R ele deu, que é 8,31, e a temperatura você também tem no gráfico, que é 100. Então, fica 0,4 vezes 10 a terceira, dividido por 831. Então, o número de mols, quem fez, deu quanto, por favor? Aproximadamente, né? Porque não dá um valor exato. Dá aproximadamente quanto, por favor? A galera que fez, né? Porque só a Luísa disse que estava com dúvida. Então, o restante fez. E achou o gabarito do fundo do livro, né? Então, se o restante fez, não estava com dúvida. Não sabe qual é a resposta. Qual é a resposta do restante do pessoal, já que só foi a Luísa que sentiu dúvida? Eu acho que não é 0,4, não. 0,48. Então, o N é 0,48. Sabe por quê, Lu? Se fosse 0,4, teria que ser 0,41, 0,42, 0,48, você teria que aproximar para 0,5, não para 0,4, tá? Então, não deu 0,4 não, é 0,48. Ou então você bota 0,5. Letra B, o trabalho. Letra B, que é o trabalho, não pode usar a área, porque o gráfico não é pressão por volume. Só pode usar a fórmula. Então, é pressão vezes variação do volume. A pressão é 2 vezes 10 a terceira, que ele já deu. E a variação do volume, cuidado, ele passou de A para B. Então, o volume final é 0,2 e o inicial é 0,6. Muita gente bota errado isso aí. Então, quem fizer a continha vai encontrar menos 0,8 vezes 10 a terceira, botando em notação científica, menos 8 vezes 10 ao quadrado. Ok? Letra C e última, a variação da energia interna. Aí agora você faz, ó, todo o calor que você fornece ou retira do gás, parte se transforma em trabalho, parte se transforma em variação da energia interna. Aí agora é só substituir, tá? Então, calor ele deu, ó, aqui o calor, ó, 2 vezes 10 a terceira negativo. Trabalho você achou, ó, menos 8 vezes 10 ao quadrado negativo, e ΔU é o que você quer. Como eu estou sem espaço, já vou botar a resposta, menos 1,2 vezes 10 a terceira. Ok? Pessoal que estava com dúvida, entendeu como resolve? Entendeu por que não pode calcular a área, Lu? A área só pode ser calculado quando o gráfico é de pressão por volume. Somente. Esse gráfico é de volume por temperatura. Tá certo? Entendeu o que errou também, Gabi? Beleza, tranquilo. Então, a gente encerra a correção das questões e vamos para o nosso último assunto da aula de termodinâmica, que é nosso último assunto de Física 2, que é entropia. Eu pedi para vocês lerem no livro, né, a parte de entropia e os slides, que era pequenininho. Se eu perguntar para vocês só a palavra que vem na mente, qual é a primeira palavra que vem na mente quando a gente fala de entropia? Não é o que significa, não estou pedindo definição. Estou pedindo só para você me falar. Quando falar para você entropia, depois do que você leu no livro, nos slides, qual é a primeira palavra que ficou registrada na sua mente sobre entropia? E aí, pessoal, qual é a primeira palavra que ficou registrada sobre entropia na sua mente? Vocês leram, né? Obviamente, o que eu passei. Então, quando fala de entropia, não estou pedindo para vocês me falarem qual é o conceito, não estou pedindo falar nada disso.
Quando fala de entropia, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Medida? Medida não é muito bom. Porque qualquer coisa pode ser medida em física, né? Qualquer grandeza em física a gente vai medir, né? Isso aí, Luiz. Desordem. Pode ser. Desordem é uma boa palavra. Quando a gente fala de entropia, a gente lembra de desordem. Tem uma outra palavra também muito boa para lembrar de entropia. Trabalho? Não muito. Apesar que está associado. Tem um pouquinho a ver, Yasmin. Mas não seria a melhor palavra para lembrar de entropia. Apesar que sim, tem a ver. Gostei mais, Caio. Aleatoriedade? Sim. Dissipação, ok. Ok, Luiz. Tempo? Tempo também, Marina, não está errado, sabe? Mas como diz Yasmin, tá certo trabalho, tá certo tempo, mas não são as primeiras palavras que geralmente se lembra quando se lembra de entropia. Então vamos entender o que significa entropia. Imagine que um evento aconteceu. Você tem esses blocos empilhadinhos e você tem esses blocos todos separados. Mesmo que você não saiba o que está acontecendo, você sabe que o natural geralmente é as coisas saírem da organização para a desorganização. E é assim que acontece no universo. É assim que acontece na natureza. Naturalmente, em qualquer processo físico ou químico, os processos tendem a ficarem desorganizados. Então, sempre a natureza, o universo, tende a ir à desorganização. Então, a entropia vai medir o grau de desorganização, de desordem, de aleatoriedade de um sistema. Quanto maior a desordem de um sistema, maior a entropia. A entropia, então, vai me dizer a seta do tempo. Como assim, Belisa? A seta do tempo. A entropia me diz qual é o início e qual é o fim de um processo. Quer ver um exemplo bem simples? Você pega um copo, uma taça aqui, e você derruba no chão. E aí a taça quebrou. Ficou vários cacos de vidro. Se eu te perguntar, o que aconteceu primeiro? Ela estava embaixo e foi para cima, ou ela estava em cima e foi para baixo e quebrou? Mesmo que você não saiba qual é o primeiro processo, qual é o segundo, você sabe que naturalmente as coisas tendem à desorganização. Então, o início era o corpo organizado, ele sem quebrar. Depois que ele caiu no chão e quebrou, ele desorganizou, tende ao caos, como o Luiz está falando. Então, na natureza, os processos químicos ou físicos, eles tendem a ficar desorganizados. Então, a entropia vai medir esse grau de desorganização das moléculas, dos átomos. Sim, Lineker, isso mesmo. Então, a primeira pessoa, então, no processo da seta do tempo, né? Então, eu sei que esse copo sem quebrar é o início e o copo quebrado é o fim. Porque o natural não é ele estar quebrado e do nada ele se remoldar e ficar o copo inteiro. Isso não é o normal. O normal é o copo inteiro quebrar e se transformar em vários cacos de vidro. Então, a entropia está associada com o que acontece primeiro. Quanto mais desorganizado, mais entropia vai ter. Quanto mais organizado, menos entropia o sistema vai ter. Então, ele define entropia como uma medida da quantidade de energia térmica que a gente não consegue converter em trabalho. E isso também pode ser uma leitura da segunda lei da termodinâmica. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela também pode ser escrita como a entropia de um sistema termicamente isolado tende a aumentar sempre. Ou seja, o sistema tende a ficar sempre mais desorganizado. E nunca, naturalmente, ele vai ser organizado. Para organizar alguma coisa, eu tenho que realizar trabalho. Beli, se tudo tende ao caos, à desorganização, o caos seria um nível de ordem? Não.
tá? O caos vai medir o nível de desordem, né? Quanto mais organizado, maior a desordem, maior o caos. O Gauss não vai medir o nível de ordem, ao contrário, né? Ele vai medir o nível de desordem, né? O caos seria, no caso, a desordem do sistema, não a ordem do sistema. Para organizar, você tem que colocar trabalho. Matematicamente, entropia se mede com essa fórmula aqui, ó. Apesar que, nesses meus, sei lá quantos anos dando aula, deixa eu ver, 2004, 2003, já tem uns 17, 16 anos dando aula, eu nunca vi, se eu muito vi, foi uma questão ou duas de cálculo de entropia. Não é comum na física questões para calcular a entropia. É mais comum vir questões sobre a teoria. E o que, que eu preciso saber da teoria de entropia? Que a entropia mede o grau de desorganização de um sistema. A entropia me diz o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Por quê? Porque geralmente o sistema termodinâmico isolado, ele tende sempre a aumentar a sua desorganização. Ele tende sempre a ficar desorganizado. Matematicamente, é isso aqui, ó. Entropia, essa letra S, então ΔS significa variação de entropia. ΔQ é variação de calor e T significa temperatura na escala absoluta, tá? Que é a escala Kelvin. Ô, Belis, por que eu tenho que usar a escala Kelvin? Porque lembra que a escala Kelvin do SI, se você usar a escala Celsius tem o 0 graus Celsius. E aí, na matemática, não existe divisão por zero. Ah, Belis, mas também na escala absoluta não existe o zero? Mas lembre que o zero da escala absoluta é o zero Kelvin, que ele é, por enquanto, pelo menos, inatingível. A gente não consegue atingir o zero Kelvin. Então, se você usar a escala Kelvin, não vai ter divisão por zero. E é esse motivo também, ó, que no PVT, Pó-Votó, a gente também não pode usar a escala Celsius. Porque se você botar aqui em Celsius, existe o 0 graus Celsius. Só que não existe divisão por zero. Então, essa fórmula, a gente não vai precisar ficar decorando ela, porque eu não vou cobrar nada de conta. Mas só para que vocês entendam, o ΔS significa variação de entropia, o ΔQ significa variação da quantidade de calor, o T significa temperatura. E essa fórmula só é válido em processos isotérmicos, ou seja, em processos que a temperatura não muda. Por quê? Se você usar processos que a temperatura muda, a fórmula de entropia vai ser muito mais complicada do que essa, e a gente não usa no ensino médio. Sim, Gabi, esse assunto daqui eu vou cobrar só a teoria. Então, para reforçar, esse slide aqui vem para reforçar o que eu estou falando. Olha esse balde A com bolas vermelhas, olha esse balde B com bolas amarelas. Aí eu botei eles dois dentro de um único balde C e comecei a balançar o balde. Comecei a misturar. Você sabe que naturalmente ele vai ficar assim, ó, bagunçadinho, como essa figura dele. Então você sabe que a linha do tempo foi de C para D. Mesmo que ninguém te diga nada. Mesmo que uma pessoa só pegue e te mostre a primeira foto C e a segunda foto D, você sabe que a ordem do processo foi de C para D. E não de D para A. O natural não é você pegar as bolinhas bagunçadas que tem D, começar a balançar elas e elas ficarem organizadas como em C. Isso não é o natural. O natural é elas desorganizarem. Então, o natural é sair de C e chegar em D. Por isso que a gente fala que a entropia é como se fosse a linha do tempo de um processo. Quanto mais desorganizado tiver, maior vai ser a entropia. Ah, Belis, mas eu posso pegar essas bolinhas de uma por uma e empilhar de novo e fazer essa figura C. Realmente, você pode pegar de uma em uma bolinha, empilhar de novo e fazer a figura C. Mas aí não vai ser natural. Aí vai ser você aplicando trabalho, né, gastando energia para colocar as bolinhas na posição correta, na posição separada. Porque, naturalmente, por mais que você balance, você sabe que você não vai conseguir atingir
essa figura C, né? Muito, muito difícil você vai conseguir. Você vai ficar tentando a vida toda e talvez ainda assim você não consiga. Então, a entropia tem a ver com o grau de desordem do sistema. Ela me diz qual é a linha do tempo naquele processo. Então, ela me diz qual é o início, qual é o fim. Quer ver um outro exemplo? Esse gás aqui, ó. Eu tenho um gás dentro do compartimento A. E o compartimento B está vazio. Ele não tem nada. Aí eu abro essa válvula que estava impedindo a passagem do gás. Eu abri. Aí o gás começa a se espalhar e ele preenche o lado B. Você sabe que mesmo que eu não te diga, que o natural é, no início, o gás está todo concentrado em um ponto e no fim, depois que abriu a válvula, ele está espalhado. Você sabe que ele naturalmente não vai ser concentrado todo do lado esquerdo. Esse gás, sem ninguém fazer nada, ele não vai migrar todo mundo para o lado esquerdo. Pode até migrar todo mundo para o lado esquerdo? Pode, se alguém realizar trabalho. Então, se alguém botar energia, aí realmente pode todo mundo ir para o lado esquerdo. Mas isso não é o natural. O natural era o gás que estava concentrado. Quando você abriu a válvula, ele se espalhou. Naturalmente, ele não vai estar espalhado e do nada ele vai ficar concentrado em um ponto. Isso não vai acontecer, porque a tendência natural não é a organização. Não é assim que o universo, não é assim que a natureza age. A tendência natural das coisas é a desorganização. Quanto mais desorganizado tiver, quanto mais aleatório tiver, maior vai ser a entropia. Deu para entender um pouquinho mais agora do que entropia? Eu falei que esse conceito realmente era o mais complicado de entender do assunto, né? Mas deu para entender agora o que significa entropia? Bom, teve um experimento proposto por Maxwell, que foi chamado depois de demônio de Maxwell. Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com religião. Esse é o nome oficial realmente, tá? Se você pegar qualquer livro, você vai ver lá, o demônio de Maxwell, tá? Não é que Maxwell era um demônio e nem ele propôs isso, não é isso não. Foi assim, Maxwell propôs um experimento mental. Esse experimento ele não existe na vida real, é um experimento mental, que ele imaginou o seguinte, olha, pega uma caixinha que tenha um gás dentro dela. Só que tem algumas moléculas com temperatura alta, ou seja, velocidade alta, né? Quando a temperatura é alta, a velocidade de vibração é alta. E algumas moléculas frias, temperaturas baixas, ou seja, velocidade baixa, que estão representados aí por bolinhas vermelhas e bolinhas azuis. Então, as bolinhas vermelhas são as moléculas de gás com velocidade alta, as bolinhas azuis são as moléculas de gás com velocidade baixa. Maxwell propôs que existisse um ser hipotético, que ele não deu nome, ele não deu nome de demônio, não. A galera que deu nome, por conta que ficava assim, esse ser não existe, então vamos chamar ele de demônio. Mas não foi Max que deu. Max falou assim, olha, imagine um ser hipotético, que seria tipo um porteiro. Ele ia ficar controlando aqui. Sempre que chegasse uma molécula com velocidade alta, ele deixava passar para a esquerda. Ou para a direita, desculpa. E uma molécula com velocidade baixa, ele deixasse na esquerda. Então, esse ser que ficasse aqui, ó, ele só ia sempre deixar passar para a direita velocidade alta, ou seja, temperatura alta, e para a esquerda ele não deixava passar, ele fechava a portinha. E quando chegava uma molécula com velocidade grande, ele deixa passar. Quando chegasse uma molécula com velocidade pequena, ele não deixava passar. Maxwell propôs esse experimento mental e, segundo ele, esse experimento mental iria violar a segunda lei da termodinâmica. Por quê? Porque tenderia à organização. Só que, se você parar para pensar, isso não altera a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Por quê? Porque esse demoninho, esse ser que ficaria controlando a porteira, para ele abrir e fechar a porteira, ele iria gastar energia. Então, no geral, a entropia ainda assim estaria aumentando. Só que agora o gasto de energia seria de um ser externo. Então, não tem essa violação da segunda lei da termodinâmica.
Esse experimento que ele propôs não viola a segunda lei da termodinâmica, porque para ficar organizado, como na figura 2, esse demoninho teve que gastar energia. E quando ele gastou energia, ele realizou trabalho, então ele aumentou a própria entropia dele. Então, esse experimento de Maxwell ficou muito famoso na época, porque na época as pessoas pensavam que violavam a segunda lei da termodinâmica, só que hoje em dia a gente sabe que ele não viola a segunda lei da termodinâmica, porque para separar essas moléculas de um lado quente e do outro lado fria, teria que ter um ser para fazer isso, e esse ser iria gastar energia. Logo, de todo modo, a entropia estaria aumentando do mesmo jeito. Deu para entender um pouquinho sobre o experimento de Maxwell? É um experimento teórico chamado de demônio de Maxwell. Por quê? Porque seria um serzinho que iria controlar a porteira. Deixa passar, não deixa passar. E essa energia que ele vai gastar para onde? Justamente, Luiz, dissipa. Você não consegue aproveitar, Luiz. Então, essa energia que ele gasta é justamente a energia que aumenta a entropia. Então, para organizar o sistema, Luiz, ele gasta energia que ele não consegue depois reaproveitar. Logo, como um todo, o sistema aumentou a entropia. Esse experimento é considerado um paradoxo, tipo de gato Schrödinger. No início ele era Lineker. Hoje em dia a gente sabe que ele não é um paradoxo porque ele não viola a segunda lei da termodinâmica. Não entendi a parte do trabalho. Para poder separar as moléculas, Gato, deixar de um lado as frias e de outro lado as quentes, teria que ter um C, que a galera deu o nome de demônio, mas é que só o nome. Teria que ter um ser que controlasse essa portinha. E para ele controlar essa portinha, ele vai gastar energia, galera. E se ele gastar energia, ele aumenta a entropia. Logo, esse experimento mental, ele não viola a segunda lei da termodinâmica. O calor tende sempre a passar do local de maior temperatura para o local de menor temperatura. Então, empiricamente, para ir até a desordem, gasta-se energia? Sim, vai estar gastando energia, né, que você depois não vai conseguir aproveitar. Essa quantidade de energia que você não consegue aproveitar é que dá o nome de entropia. Então, a entropia é justamente essa quantidade de energia que a gente não vai conseguir aproveitar. Então, ela me diz que quanto mais energia eu gastar, maior vai ser a entropia do sistema e mais desorganizado ele vai ficar. Oxe, o diabo ficou com cara de parede, então. Não serve para nada. Não. Assim, foi um experimento mental na época, né? Na época, a galera pensou que isso iria violar a segunda lei da termodinâmica. Só que a gente sabe hoje em dia que isso não viola a segunda lei da termodinâmica. E o último slide, para quem estudou o que eu pedi, é a entropia e a morte. A entropia de um sistema está literalmente ligada à morte. Por quê? As suas células, eu não sei como fazer um desenho de uma célula, tá? Mas imagine que isso aqui seja uma célula. Tem um núcleo, tem os ribossomos, tem os lisossomos, tem o complexo de Golgi, tem todas aquelas partezinhas da célula. A célula, quando ela vai se dividir, quando ela vai sofrer meiose e mitose, me perdoe porque eu não lembro muito de biologia, mas quando ela vai se dividir, ela gasta energia. Ela aumenta a sua entropia. Quando ela aumenta a sua entropia, com o tempo, essas subdivisões delas, ela vai perdendo a capacidade dela regenerativa. Ela vai perdendo informações quando uma célula se divide em outra. E nessas divisões, ela vai envelhecendo. Por isso que você não fica da mesma maneira que você era desde o início da sua vida. Você naturalmente vai envelhecendo. Então, naturalmente, as suas células, para elas poderem existir, para elas poderem se multiplicar, se reproduzir, entre aspas, porque eu sei que a palavra, o nome não é reprodução. Agora eu não lembro se é meiose ou se é mitose. Mas para elas poderem fazer esse processo, elas vão gastar energia. E quando elas gastam energia, elas vão aumentar a entropia, vão aumentar a desordem, elas vão envelhecer. Então você sabe que o natural é ficar velho, começar novo e depois ficar velho, né? E não ficar velho e depois ficar novo, né? Que foi aquele filme do Benjamin Button, né? Aquilo não é o normal. O natural, qual é o processo natural? É de jovem para ficar velho e não o contrário. Isso tem a ver com a força-peso, né? Não, Luiz, nem tanto. Porque mesmo se você estiver no espaço, você envelhece, tá? Então não tem a ver com a força-peso, não.
tem a ver com gasto de energia para as células poderem, entre aspas, se reproduzirem. E nesse gasto de energia, elas perdem informação de um processo para o outro, elas ficam mais desorganizadas, aumenta a entropia. E isso também cabe a mesma visão para o universo. O universo está se expandindo. Quando ele está se expandindo, ele está aumentando a sua entropia. Então, o universo no futuro, né, daqui a trilhões de anos, ele vai chegar em um ponto que ele vai se expandir tanto, ele vai aumentar tanto a sua entropia, que ele vai deixar de existir, pelo menos da maneira como a gente conhece. Porque não vai ter mais energia útil para que a gente possa usar. Porque lembra que quanto maior for a entropia, mais energia vai gastar, e você não consegue reaproveitar essa energia que você gastou. Então, aumentou a entropia, não tem mais energia útil no universo, você não vai ter como, por exemplo, ter máquinas funcionando. Então, pelo menos da maneira que a gente sabe hoje, o universo, daqui a alguns trilhões de anos, ele vai acabar. Tá? Mas não precisa se preocupar com isso, porque fique tranquilos, muito antes do que isso, do universo acabar naturalmente, o ser humano vai acabar com o planeta Terra, tá? Fica de boa, despreocupado, que muito antes daqui a trilhões de anos do universo se acabar, o ser humano vai acabar com o próprio planeta Terra, por poluição, por guerra. Então pode ficar tranquilaço que você não precisa se preocupar com a morte natural do universo. Se preocupe com a morte não natural, que é o ser humano eventualmente tendo alguma guerra nuclear, e aí o universo acaba, porque... o universo não, desculpa, o nosso planeta, né? Porque uma guerra nuclear não acaba o universo. Uma guerra nuclear só acaba o nosso planeta. Porque a quantidade de bombas atômicas que nós temos hoje em dia já é suficiente para acabar com toda a vida existente no planeta Terra. E, ou então por poluição, né? Aquecimento global, lembra que eu já falei sobre isso? Isso provavelmente também vai ser o que vai dar o fim à vida humana, pelo menos da maneira como a gente conhece hoje em dia. Tá? Por favor, faça a questão 19. Ela é bem facinho, bem simplesinha. Faça, por favor, a questão 19. Sim, Bianca. Infelizmente, essa frase é correta. O ser humano é o câncer do planeta. Se você tirar o ser humano, o planeta se recupera tranquilo. Naturalmente, as coisas vão se recuperar. Infelizmente, essa frase é verdadeira. Para a gente poder viver, a gente acaba poluindo o planeta. O problema não é só poluir. O problema é poluir nos níveis de poluição que nós estamos tendo hoje em dia. Porque poluição sempre vai ter. Se existir ser humano, vai ter poluição. Isso é fato. Mas o problema não é a poluição em si. É o nível de poluição que nós temos jogando para a atmosfera, jogando nos mares e assim por diante. Exatamente. E aí, galera, qual é a alternativa? Eu botaria que mais? Quais são as outras opções aí? Sim, Gabi, a quantidade de pessoas que se importam com o planeta é pequena. E ainda se fosse grande, se não for as mentes das pessoas que realmente decidem, porque você pode ter um número grande de pessoas que se importam com o planeta, mas se não for das pessoas que têm o poder de poder mudar isso, né? Que são as grandes indústrias, os países altamente desenvolvidos que podem fazer uma pressão na ONU, então não vai adiantar de nada. E aí, pessoal, qual a alternativa que vocês marcariam? Temos, por enquanto, letra E. O que mais? Qual é a outra opção de vocês? Todo mundo concorda com o Luiz? Marcaria, então, letra E? Gabi tem dúvida entre a D e a E. Magno marcaria a D. Cuidado, não é a letra E. A letra E ela fala da energia interna. Energia interna é o delta U, né? Quer dizer, delta U é variação da energia interna. Energia interna é o U, que é 3 meios de nRT. Se a entropia aumenta, vai tender a diminuir a temperatura e aumentar a desordem.
Então, a energia interna não aumenta, a energia interna tende a diminuir. Ele aumenta a desordem. Aumentar a desordem é aumentar a aleatoriedade do sistema. A correta é letra D de dado. Entenderam por que não é a letra E? Se a entropia aumenta, tudo tende a desorganizar. Então, o gás que estava mais quente, ele tende a ficar mais frio. Ele vai desorganizar, tá? Se você aumentar, Luiz, ele vai vibrar mais, mas não necessariamente aumentar a desordem. Aumentar a desordem tem que se agrupar todo mundo em um canto ou no outro canto. Se você colocar energia nele, aí sim vai estar aumentando a desordem, você está dando energia para aquele sistema. Mas, puramente, o sistema não tem como aumentar a temperatura normalmente, Luiz. O normal, lembra da segunda lei da termodinâmica? É sempre passar de maior temperatura para menor temperatura. Então, não tem como ser de um processo contrário. Você não tem como aumentar a temperatura naturalmente. Naturalmente, você só tem como diminuir a temperatura. Por isso que a segunda lei da termodinâmica, você pode ver a segunda lei escrita de três maneiras. Você pode escrever a segunda lei como o calor sempre passa do local de maior temperatura para o local de menor temperatura. Essa é uma maneira. A segunda maneira é você dizer a entropia de um sistema termicamente isolado sempre tende a aumentar. E a terceira maneira que você pode falar, desculpa, engasguei com a minha própria saliva. Ui. A terceira maneira que você pode falar é que uma máquina térmica nunca vai conseguir aproveitar 100% da energia que é dada. Então, a entropia do sistema sempre tende a aumentar. A temperatura, então, sempre tende a diminuir. Isso é o natural. Se você pega um café, tem que ter um exemplo no livro que é sobre isso. Você pega um café, cara, e bota o café em cima da mesa. O café está quentão. Você sabe, depois de um tempo, que quando você voltar, esse café ele vai estar com temperatura mais baixa. Esse café vai diminuir a temperatura. Ele não vai aumentar a temperatura do nada, porque você sabe que a entropia ela tende a aumentar. E quando a entropia aumenta, aumenta a desorganização e o sistema tende a ir para o mais natural. O mais natural dele não é a temperatura ficar mais alta. O mais natural dele é a temperatura ficar mais baixa. E a última questão de hoje, faça, por favor, a última de hoje. Essa questão 20 é a última. E aí, questão 20, a última. Qual é a opção? Luiz, acho que é D. Tranquilo, Luiz, a gente está aqui para aprender junto. Mas é a sua opção que você gostaria de marcar, não seria essa? Letra D? Quem mais? Quem mais? Escolhe rapidinho, gente, porque só tem mais 4 minutos de aula. E precisa acabar essa questão 20. Letra E, letra D, letra E,
Temos, por enquanto, letra D e letra E. Mais alguma outra opção? Infelizmente, nem é letra D, nem letra E. A resposta correta é letra B. Vamos entender por quê. Em 1824, acreditava que as máquinas térmicas, cujo exemplo são as máquinas a vapor e os motores a combustão, poderiam ter funcionamento ideal. Sade Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando entre duas temperaturas, uma da fonte quente e uma da fonte fria, obter um rendimento de 100%. Essa limitação se dá por quê? Por que não pode ser letra D? A segunda lei da termodinâmica diz que o calor da fonte quente, parte dele se converte em trabalho e parte dele é dissipado para a fonte fria. Isso daqui é uma lei da conservação de energia. Ó. Se eu tiver 100 joules de calor da fonte quente, eu vou ter, por exemplo, 30 de trabalho e 70 para a fonte fria. Ainda assim, o total vai ser 100 joules. Então, existiu sim conservação de energia. Ela não foi totalmente aproveitada, mas existe conservação de energia? Existe sim. Funciona com temperatura igual a da fonte quente? Não, gente. Se a temperatura do lado de fora e a temperatura do lado de dentro for igual, não tem como ter combustão, não tem como esquentar a água, o gás evaporar, passar para movimentar as engrenagens da máquina, né? Para ter uma máquina térmica funcionando, tem que ter dentro da máquina uma temperatura maior e fora da máquina uma temperatura menor. Tem que existir diferença de temperatura. Porque se as temperaturas dentro e fora forem iguais, não vai ter troca de calor. Porque lembre-se que o calor só passa da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Se não existir diferença de temperatura, uma máquina térmica não pode funcionar. É impossível ela funcionar se não existe diferença de temperatura. Então, você não consegue aproveitar porque existe o gasto de energia que você não aproveita, que é aquela energia que a gente chama de entropia. Então, lembra que a entropia mede a quantidade de energia que a gente não aproveita? Então, você não consegue aproveitar 100% da energia que é dada por uma máquina, porque uma parte dessa energia é dissipada. Essa parte da energia dissipada é o que a gente pode chamar também de entropia. Tá claro? Porque a letra B é aquela energia que a gente não consegue mais aproveitar. Bom, eu encerro aqui nossa aula dando apenas 2 recados. O primeiro recado é que tem atividade, 5 questões, que a Alice vai postar no site, para vocês entregarem, né? Então, quando as questões são do livro, vocês têm que entregar. E o segundo recado é que encerramos hoje o nosso assunto todinho de Física 2. A partir da semana que vem, a gente vai agora só para Física 1, então quem estiver acompanhando o caderninho, a gente encerrou todos os assuntos de Física 2. Não estamos atrasados, tá? É porque eu decidi dar tudo de Física 2 e agora começar com tudo de Física 1. Porque os assuntos de Física 1, eles não são dependentes do assunto de Física 2. A gente vai começar ondas. E ondas não dependem de termodinâmica. Então, se eu ficasse dando 2 assuntos ao mesmo tempo, ia ficar difícil de você entender, ainda mais nessa pandemia você estudando sozinho. Então, eu preferi fazer tudo de Física 2, encerramos hoje. Todos os assuntos do ano de Física 2, você pega o caderninho, você vai ver lá que a terceira unidade era a termodinâmica. A gente já encerrou. Aí, semana que vem, a gente vai começar de Física 1. Tá claro? Como eu tinha dito lá no início das primeiras aulas. Isso tudo eu falei nas primeiras aulas. Então, boa semana, bom descanso para vocês agora. Façam as atividades, tá? Estudem. E tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem com saúde. E até a semana que vem.